A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Olá família, bem-vindos a mais este tempo. Fica connosco aí desse lado e juntos vamos celebrar. Mas bora lá.
que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno é. A graça é assim e o teu amor fiel. Tomaste o meu lugar. Por mim tu foste à cruz. A tua vida deste para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto o que fizeste por mim. Podemos cantar com alegria, porque Ele é por nós, amém? E a sua graça superabunda sobre nós. Por isso, neste dia, alegra-te, porque Deus é contigo, por onde quer que tu vás. Amém? Esta manhã cantamos que Ele é Rei, que Ele é Senhor de tudo. Que na sua mão está todo o poder, toda a ação, e que Ele pode todas as coisas. Rei do meu coração, seu monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, sê a sombra que me esconde, resgate do meu ser, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, sê o vento em minhas velas, a âncora nas ondas, és minha canção. Rei do meu coração, sê o fogo em meu ser, o eco em meu viver, és minha canção. Rei do meu coração, sê o vento em minhas velas, a âncora nas ondas, és minha canção. Rei do meu coração, sê o fogo em meu ser, o eco em meu viver, és minha canção. E tu és bom, bom, bom.
tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom. Não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Nós declaramos, tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Para sempre fiel, para sempre fiel, tu és Senhor. Eu vim contar histórias de como acho que serás ouvir o teu sussurro de amor ao meio da noite a dizer-me que te agradas em mim. Não estarei só. És o nosso bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. E amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Também há, sim, quem procura respostas por toda a parte, mas sei que só tu tens as respostas que procuramos, sabes tudo que precisamos mesmo antes de o dizer. És o nosso bom Pai, em quem tu és, em quem tu és, em quem tu és, e amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou.
Sim, perfeitos são os teus caminhos. Sim, perfeitos são os teus caminhos para nós. E perfeitos são os teus caminhos. Sim, perfeitos são os teus caminhos. Pois perfeitos são os teus caminhos para nós. É amor tão perfeito, as palavras faz calar e a paz tão completa que mal posso imaginar que me chamas a entrar e me chamas a atravessar e me chamas a mergulhar nesse amor, e me chamas a entrar e me chamas a atravessar e me chamas a mergulhar nesse amor, e me chamas a entrar e me chamas a atravessar e me chamas a mergulhar nesse amor, és o nosso bom Pai, em quem tu és, quem tu és, em quem tu és, e amado por ti, em quem eu sou, em quem eu sou, em quem eu sou. És o nosso bom Pai, Pai, tu és quem tu és, para sempre. quem tu és, em quem tu és, e amado por ti, em quem eu sou, em quem eu sou, em quem eu sou, amado por ti. Mexes como o teu amor, Senhor. Amado, Bom dia, igreja. É tão bom nós podermos estar novamente juntos. Eu estou aqui no meu carro, parado, à espera de nós iniciarmos o nosso projeto da Sopa Solidária, um projeto tão especial para nós, que nós amamos tanto. Temos a certeza que nasceu no coração de Deus e queremos também, desde já, agradecer todo o apoio, todo o suporte também de cada um de vocês, todos aqueles que apoiam este projeto e têm investido neste projeto. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder chegar até aos vossos lares. Claro que o nosso desejo é, em breve, voltarmos a ter um tempo presencial e acreditamos que está para breve. Mas até lá esta é a forma que nós temos de fazer igreja e continuar a ser igreja e continuar ligados. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ofertar com alegria, com prazer, e gostaria de ler alguns versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 44 a 47, que diz assim: Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo
salvos. E esta é uma passagem muito interessante, nos fala do princípio de igreja, dos primórdios da igreja, a forma como os primeiros discípulos eles agiam, ajudando uns aos outros, aqueles que tinham mais posses podiam ajudar aqueles que tinham menos posses. E aquilo que eu acredito e que eu desejo todo o meu coração é que esta forma de estar e de fazer igreja e de viver como igreja também possa ser uma realidade nos nossos dias, nos dias que nós estamos a viver. Cada um de nós possa cuidar da igreja, cada um de nós possa investir na igreja, de forma a que nós possamos levar o Evangelho mais longe, alcançar mais pessoas, e tem sido um privilégio fazê-lo. Eu e a minha esposa, nós trabalhamos os dois, no final de cada mês nós temos o nosso salário, e claro que esse salário serve para nós termos as nossas necessidades supridas como família. Podemos dar também uma boa qualidade de vida a cada integrante da nossa família, os nossos filhos poderem estudar, nós temos as nossas contas pagas. Também, por decisão, como família, nós ajudamos outras famílias, ajudamos outras instituições, e a igreja também é um lugar que nós investimos bastante. Nós somos dizimistas como família, damos as nossas ofertas voluntárias com muita alegria, com muito prazer. É algo que está no nosso entendimento, algo que nós fazemos com um prazer muito grande, e gostaria mesmo de desafiar cada um a continuar a ser fiel com o seu compromisso daquilo que Deus tem feito, o que Deus tem dado, e no nosso coração haja sempre este desejo de continuarmos a ser fiéis naquilo que Deus tem nos dado também, tem colocado nas nossas mãos como semente, nós possamos continuar a semear. E queria terminar apenas com uma pergunta que há um tempo atrás eu li, entre várias perguntas, em que alguém perguntava se toda a gente orasse como eu, se toda a gente lesse a Bíblia como eu, qual seria a condição da igreja. E a minha pergunta nesta manhã é esta: se toda a gente ofertasse como eu, se toda a gente pudesse ou desse como eu dou os meus dízimos, as minhas ofertas na igreja, qual seria a saúde financeira da igreja? Esta é uma pergunta que eu gostaria de deixar a cada um de nós, olhando para aquilo que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, em que eles estavam juntos e que eles podiam ajudar e suprir as necessidades uns dos outros. Que Deus possa abençoar a continuação de um bom domingo e que o Senhor seja connosco, nos protegendo, e a sua mão esteja sobre a nossa vida. Deus abençoe, e fica aí porque nós vamos ter uma palavra fantástica que vamos ouvir já a seguir. Deus abençoe. Bom dia, igreja. É tão bom nós estarmos aqui juntos. Tem sido um tempo tão fantástico. Nesta manhã, deixa Deus agora trabalhar no teu coração, que a palavra possa falar à tua vida. Na semana passada nós ouvimos uma palavra fantástica acerca do amor de Deus, acerca de que Deus nos ama, acerca daquilo que Deus quer falar na nossa vida. E a palavra que Deus falou ao meu coração veio um bocadinho na sequência daquilo que nós ouvimos na semana passada. Há uns dias atrás eu estava a procurar na internet acerca de algumas coisas e descobri, não sei se vocês sabem, eu não sabia, que o dia 11 de janeiro é o Dia Internacional do Obrigado. Eu fiquei assim um bocado admirada de haver um Dia Internacional do Obrigado. E depois pus-me a pensar e a tentar perceber porque é que tinham criado um Dia do Obrigado. Então descobri que este dia foi criado nas redes sociais e quem criou este dia foi alguém que achou que o dizer obrigado, o fazer alguma coisa para mostrar gratidão, estava em desuso. Ou seja, parece que o hábito de agradecer, e quem pensou neste dia pensou em agradecer pelos outros que estavam à sua volta apenas por existirem ou por aquilo que eles já faziam. Então eu comecei a pensar, o que é isto de gratidão? Gratidão é nós sermos gratos, é nós conseguirmos olhar atentamente para os mínimos detalhes do dia a dia e começar a reconhecer o seu valor.
é nós conseguirmos apreciar o que nós temos sem nos zangarmos por aquilo que nós não temos, ou quando vemos os outros à nossa volta ter outras coisas que nós gostávamos de ter. Sabem, ser grato é para os fortes, porque é muito fácil nós agradecermos e dizermos obrigado quando tudo vai bem, mas quando as coisas não estão a correr assim tão bem, é mais difícil de nós dizermos obrigado e de nós conseguirmos reconhecer o valor das coisas à nossa volta. Então, nesta manhã, eu quero desafiar, tal como diz o título daquilo que está, desta imagem espetacular que está aqui à minha volta, a colocares uns óculos de gratidão, uns óculos que te vão começar a apreciar não apenas aquilo que é grande, aquilo que é muito visível, mas sabem que os óculos, como os meus, têm lentes progressivas, conseguem ver as grandes coisas lá ao longe, mas também conseguem aumentar os pequenos pormenores do dia a dia. Então, nesta manhã, eu gostava de ler convosco uma passagem que está em Lucas 15, no versículo 11 ao 32, que o nosso pastor na semana passada já usou também, uma parte, e eu acredito que nesta manhã Deus quer mesmo falar ao nosso coração. Então esta passagem, que muitos conhecem como a passagem do filho pródigo, nós também poderíamos chamar-lhe a mensagem ou a passagem do irmão do filho pródigo, ou a passagem do pai do filho pródigo, mas é uma mensagem sobre uma família. Então esta passagem fala acerca de uma família e diz assim: e prosseguiu, um certo homem tinha 2 filhos, o mais novo pediu ao pai: pai, dá-me parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como havia muita fome naquela região, começou a ter necessidades. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm tanta comida e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou, mas é ter com meu pai e digo-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu de beijos. O filho disse-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e apareceu. E começaram a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse-lhe: foi o teu irmão que voltou e o teu pai matou o bezerro mais gordo, por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu: sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu-lhe o pai, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Sabem, esta história fala-nos acerca de uma família,
um pai e os seus 2 filhos. E o interessante é que no início da história eles viviam todos juntos na mesma casa, constituíam uma família. Não nos fala acerca do relacionamento deles, mas aquilo que nós percebemos é que eles viviam na mesma casa, estavam próximos fisicamente, mas por aquilo que a história nos mostra, parece que eles estavam longe de ter um relacionamento próximo e de intimidade com o seu pai. Então, nesta manhã, eu gostava de falar um bocadinho com vocês, ver um bocadinho com vocês cada uma destas personagens. Sabem, Jesus contou esta história em resposta aos líderes daquela altura quando o questionavam acerca dele se dar com todo o tipo de gente da mesma forma. E ele falou acerca de 3 histórias e 3 objetos, uma moeda de grande valor, uma ovelha e um jovem. Sabem, a moeda mostra alguma coisa valiosa. A ovelha mostra um ser que é único. E o filho pródigo, o filho que se afasta, mostra um relacionamento, aquilo que Deus quer ter connosco. Mostra que nós somos únicos, que nós somos valiosos e que Deus quer ter um relacionamento próximo e de intimidade connosco. Então, quando nós olhamos para o filho mais novo, sabem, o filho mais novo ouviu muitas vozes. Se calhar ele estava lá num sítio de abundância, ele era feliz, mas nem sequer tinha dado conta disso, porque ele não reconhecia o que tinha. Se calhar alguns mercadores tinham passado por ali, ele tinha ouvido falar de outros locais, de outras aventuras, então ele decidiu sem consultar o pai. Ele exigiu os seus direitos, ele exigiu ficar longe e foi à aventura, com muitos amigos. Se calhar tudo lhe corria bem, até que o dinheiro acabou. Sabem, a vida dá muitas voltas. Num instante temos muito, num momento a seguir podemos deixar de o ter. Então, para este menino rico, que fica sem dinheiro e sem amigos, que começa a passar fome, que tem de fazer o que não quer ninguém, que ninguém quer, ele tem de guardar porcos e comer a sua comida. E aí, quando ele perde a sua identidade cultural, sem saber se calhar muito bem quem ele era, a palavra de Deus diz que ele cai em si. Provavelmente ele começou a pensar, começou a sentir saudades, e sabem, pensar não é sinal de arrependimento, mas pode ser o início de um arrependimento e de uma mudança de vida. E quando ele estava naquela situação, pensando quem ele tinha sido e quem ele era, lembrou-se do pai. Restava-lhe o pai. Ele reconheceu quem o pai era. E nesta manhã, reconhece que Deus te ama, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele não muda, que Ele é a força que te sustenta nas horas de angústia e dificuldade. Deus é o único que nos pode salvar e sabe todas as coisas, nada foge do seu conhecimento. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, 5 a 6, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor, valoriza a sua presença, valoriza quem Ele é. Sê grato se tu tens Deus na tua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando ele está naquela situação, ele reconhece que é preciso mudar. Nesta manhã, reconhece que só Deus tem o poder de transformar as circunstâncias do dia a dia. Reconhece que Ele está no controle e pode intervir na nossa história ou nos dar condições para atravessar o deserto. Muitas vezes, quando as coisas não nos são favoráveis, temos a tendência de perguntar: por que é que isto me está a acontecer? Por que é que isto está a acontecer na minha vida? Mas em vez de começares a perguntar o porquê, reconhece se tu tens Deus na tua vida. Se não tens, decide
fazer um desafio. Pede a Deus que entre na tua vida. Aceita Jesus como teu Salvador. E em vez de começares a perguntar o porquê, pensa, para que é que isto me está a acontecer? O que é que Deus quer mudar no meu interior? Sabem, quando as dificuldades vêm, quando vêm muitas vozes, é tão importante nós ouvirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. É tão importante percebermos o que é que Ele está a querer fazer no nosso interior. Há lutas que não passam à nossa volta, mas Deus sempre trabalha no nosso interior para que nós as possamos ultrapassar. E às vezes as maiores tempestades não são aquelas que estão à nossa volta, são aquelas que estão cá dentro. Então, ele se arrependeu, decidiu agir, voltar para casa, pedir perdão, pedir um emprego como um servo. E é interessante que ele expressa a sua tristeza mais por aquilo que ele fizera do que por aquilo que ele perdera. E tem consciência de que o seu pecado, a sua falha, em primeiro lugar, é contra Deus. Ele volta, há uma festa, e no meio da festa, eu gostava de vos falar, ou gostava que pensassem comigo, no irmão mais velho. Quando tudo estava a correr bem, quando o pai já tinha feito as pazes com o filho, quando ele tinha colocado o filho numa posição de autoridade, quando ele tinha ficado contente com a volta do filho, quando o filho tinha voltado em segurança, aparece o irmão mais velho. Muitas vezes nós pensamos que esta história do filho pródigo tem muito a ver com o filho mais novo e com o pai. Mas quando Jesus falou acerca desta história, ele também quis chamar a atenção daqueles que estavam à sua volta, da atitude daquele filho mais velho. Quando ele chega, a sua forma de estar, a sua forma de agir, mostra que ele tem um coração frio, que ele tem um coração desligado, quer do pai, quer do irmão. Ele mostra ciúmes, revolta, ingratidão e não se alegra com a volta do irmão, que ele se calhar já não via há tanto tempo. Ele já não estava a ver o irmão, provavelmente nas circunstâncias em que ele chegou. Mas o seu irmão, que ele já não via há tanto tempo, ele não teve a capacidade de ficar próximo dele e de o receber com alegria. E quando eu estava a pensar acerca disto, eu estava a pensar que isto tem a ver com a forma como ele se via e com uma forma que ele reconhecia a sua identidade e quem o pai era. Ele vê-se como um servo e não como um filho. Ele não entende que o pai o ama por causa de quem ele é, mas ele pensa que o pai o vai amar por aquilo que ele faz. Daí a sua ingratidão. Nesta manhã, se tu conheces a Deus, cada um de nós, é a altura de nós pensarmos como está o nosso relacionamento com Ele. Será que nós queremos o que Ele faz, as suas bênçãos, ou queremos conhecê-lo mais? Será que nós nos conseguimos alegrar quando Ele age em prol dos outros que estão à nossa volta? Nós não sabemos como é que a história vai terminar. Fico em aberto. Mas há uma coisa que nós sabemos. Nós sabemos que o pai ama os dois filhos porque eles são seus. E quando aquele pai vê aquele filho que tinha partido ao longe, aquilo que ele faz mostra muito do amor de Deus, um amor imprudente. Um amor que não sabe, que não sabia o que ia acontecer. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu filho, mas ele não sabia como nós, como tu e eu, o íamos receber. E quando aquele pai vê aquele filho ao longe, diz que ele corre, diz que ele o recebe, que ele o põe numa posição de autoridade, porque ele lhe põe um anel no dedo,
diz que ele lhe dá um fato novo e diz que ele faz uma grande festa. Sabem porque é que o pai fez isso? Porque ele já tinha perdoado o filho e ele corre ao seu encontro feliz. Feliz porque o seu filho tinha mudado, tinha voltado em segurança. Ele estava a celebrar aquilo que ele achava que era, não os erros do filho, mas uma mudança de vida. Há uma coisa muito interessante nesta história, é que quando o filho vai ter com o pai, ele não o impede de partir. Sabem, Deus sempre respeita as nossas decisões. Provavelmente aquele pai deixou aquele filho partir porque ele estava à espera de uma mudança de coração. Nesta manhã, o Espírito de Deus quer nos dizer que Ele continua a ver em nós potencial, que as suas promessas se mantêm. Sempre que alguém se arrepende, sempre que alguém reconhece quando alguma coisa não está bem, Deus faz uma festa. Ele restaura, Ele transforma e sempre dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, tantas oportunidades. Sabem, nesta história, o pai deu uma segunda oportunidade a ambos os filhos. E tal como eu tinha dito ainda há pouco, nós nunca sabemos o que vai acontecer ou o que aconteceu ao irmão mais velho. Quando o pai chega, fala com ele, nós não sabemos se o irmão mais velho também cai em si. Esta manhã deixa-me perguntar-te, com qual dos elementos da história é que tu te identificas? Será que tu és o tipo de pessoa que acha que não tem razão para ser grato? Pensa bem. Talvez seja porque tu não estás a reconhecer aquilo que tu tens. Não estás a valorizar o que tu tens. Então, nesta manhã, põe as lentes da gratidão. Deixa de reclamar, deixa de comparar e reconhece o valor de teres Deus na tua vida. Sabem, nós muitas vezes falamos em uma das características e um dos nomes de Deus, que é Emmanuel, Deus conosco. Mas também a palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus está em nós, Deus em nós. E esta presença na nossa vida, tal como nós cantamos nesta manhã, é uma âncora. É uma âncora que traz equilíbrio, a sua presença, o saber que Ele nos ama. E Ele ama-nos apesar das circunstâncias. Ele sempre está na nossa vida. Ele ama-nos apesar de tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. Então, nesta manhã, reconhece que a sua presença é uma segurança. A nossa segurança está nele e não nas circunstâncias à nossa volta. Se nesta manhã tu estás aí na tua casa e se calhar já está a começar a se cheirar um cheirinho do almoço, é porque tu tens uma família. É porque alguém está a cuidar de ti. Nesta manhã, se tu estás em casa e não estás no hospital, é porque tu tens saúde. Nesta manhã, se calhar tu tens um trabalho, tu tens um lar, tu tens talentos. E quando nós começamos a reconhecer as pequenas coisas do dia a dia, o nosso coração, a nossa postura, a gratidão, produz em nós palavras de bem dizer, aquilo que a Bíblia fala como louvor. O louvor é a atitude mais natural que vem da gratidão. E quando o nosso coração fica cheio de gratidão a Deus, tal como o salmista dizia: bendiz minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhuma das suas bênçãos. Então, gratidão é quando ela está no nosso coração, quando ela traz reconhecimento, ela leva-nos a fazer ou a dizer obrigada. Fazer alguma coisa aos outros à nossa volta que mostrem essa gratidão. É muito interessante porque há estudos científicos acerca
daquilo que é produzido quando alguém é grato. E mostram que quando nós agradecemos por algo ou valorizamos pequenas coisas do nosso dia a dia, causamos mudança em nós e nos outros à nossa volta. Somos mais alegres, mais otimistas, dormimos melhor, somos mais generosos, perdoamos mais facilmente os erros dos outros e ficamos menos sós e isolados. E nesta manhã, se tu estás aí na tua casa, aí no chat, coloca agora nesta manhã pelo que é que tu és grato. Diz, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pelos meus amigos. Por que é que tu és grato? A alegria começa com um coração agradecido. Gratidão gera gratidão. E nesta manhã eu quero te perguntar, será que Deus falou contigo? Então pensa, que mudanças é que tu precisas de fazer? Será que tu precisas de começar a valorizar o que tens e expressar a Deus e aos outros a tua gratidão? Então eu quero desafiar, ainda hoje, fala, escreve, faz alguma coisa em prol dos outros e mostra a tua gratidão. Nesta manhã eu gostava de terminar e gostava de orar. Orar por ti, orar por mim, orar pelos outros à nossa volta. Senhor, nesta manhã, quando nós estamos aqui, Senhor, pensando em quem Tu és, e quando nós reconhecemos tudo aquilo que Tu fizeste, o Teu amor imprudente, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua presença na nossa vida, que Tu és Deus conosco, que Tu és Deus em nós, nesta manhã, oramos, Senhor, por todos aqueles que estão doentes, que Tu possas com a Tua mão curar. Oramos por todos aqueles que estão a trabalhar em prol nos hospitais, em prol dos outros, pelas autoridades do nosso país, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela Tua igreja neste lugar, neste país, Senhor, e em todo o mundo. Nesta manhã queremos dizer que Tu coloques em nós lentes, reconhecimento, cada um de nós possa cair em si e perceber que temos tanto que Te agradecer, Senhor, àqueles que se importam connosco, aos nossos amigos. Senhor, nesta manhã, Tu possas trazer paz a cada família, a cada coração. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Foi tão bom estarmos juntos, amém? Então, nesta manhã, não te vás embora, porque nós ainda vamos ter um programa espetacular, muito bom, através do Reviver Kids. Bom dia, igreja. Para a semana estamos juntos. Olá, amiguinhos, espero que está tudo bem. E nós também está tudo bem, é com vocês. Olá, amiguinhos, está tudo bem? Nós estamos bem. E vocês? Eu disse. E tu, Mimi, estás bem? Sim. Manda beijinhos para toda a gente. Boa! Vá, beijinhos! Beijinhos! Olá a todos! Nós hoje vamos falar de uma coisa muito importante, sobre como é importante nós falarmos com Deus e como é importante nós orarmos uns pelos outros. Quem aqui já viu alguém triste, alguém a ter problemas ou até estar doente? E nós? O que é que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Eu hoje vou falar de uma pessoa da Bíblia que se chamava Pedro. Pedro tinha muitos amigos e amava muito a Deus. Mas a dada altura também teve problemas. E nessa altura, os amigos de Pedro decidiram juntar-se, orar e algo maravilhoso aconteceu. É sobre essa história que eu vos vou falar agora. Havia um rei que não gostava nada que se falasse sobre Jesus, mas Pedro continuou a fazê-lo. E então, um dia,
o rei, muito chateado, ordenou que os seus soldados fossem ter com Pedro para prendê-lo. E assim foi. Os soldados obedeceram ao rei e foram ter com Pedro para levá-lo para a prisão. Pedro ficou preso numa prisão escura, fria, mas os amigos de Pedro não se esqueceram de Pedro. Decidiram juntar-se em casa de Maria para orarem, falarem com Deus e pedirem a Deus que Deus ajudasse Pedro nesta situação tão difícil. O que é que vocês acham que aconteceu? Eu acho que Deus ouviu as orações. Certa noite, apareceu um anjo a Pedro na prisão. Assim que o anjo apareceu, a porta da prisão abriu e Pedro estava livre. Pedro, então, decidiu ir até casa de Maria, aonde estavam os seus amigos ainda a orar. Nisto, alguém bate à porta. Trus, trus, trus. Trus, trus, trus. Quem seria? Abriram a porta. Era Pedro! Que alegria! O Pedro estava de volta. Os amigos ficaram tão contentes, porque Deus ouviu as suas orações. Pedro estava livre. Pois é, a história não é muito grande, mas Deus cuidou de Pedro. Da mesma forma que Deus cuidou de Pedro, Deus cuida de mim e cuida de ti. Pedro era um homem que servia a Deus todos os dias. Todos os dias Pedro falava com Deus. E vocês? Querem estar assim próximos de Deus como Pedro estava? É muito simples. O que é que nós podemos fazer para isso? Basta nós orarmos. Basta nós falarmos com Deus. Através da oração, nós podemos falar com Ele. Falar com Ele de manhã, durante o dia, à noite, quando nos vamos deitar. Nós, quando falamos com Deus, é a mesma coisa quando nós falamos com um pai, com a mãe, até com um amigo. Porque nós podemos, com Deus, dizer aquilo que nós sentimos, aquilo que nós precisamos, alguma coisa que vocês queiram pedir sobre alguém, orar por um amigo que está triste, orar por um amigo que está doente, orar por alguém que vocês achem que precisem de oração. Pois é, nós também podemos expressar a Deus o que nós sentimos e podemos, sobretudo, agradecer-lhe por tudo o que Ele faz por nós de tão bom. Nunca se esqueçam, Jesus é o nosso melhor amigo e Ele nunca nos abandona e ouve-nos sempre, da mesma forma que ouviu os amigos do Pedro a orarem e a pedirem a Deus que o ajudassem a libertar da prisão. E assim foi. Deus enviou ajuda através de um anjo e nunca abandonou Pedro. Deus também nunca nos abandona. Portanto, é muito importante vocês falarem com Deus para estarem pertinho deles. Fiquem bem!
Aleluia.